Salmo 32, do versículo 7 ao 11, diz assim: Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Aquilo que nós seremos e aonde nós estaremos daqui a meses ou anos, sejam eles poucos ou muitos, será fruto do que nós escolhemos e aquilo que fazemos hoje. Cada ação, cada decisão nos levará a um destino. A pergunta que eu quero deixar hoje é: que destino será esse? Aonde que as nossas ações e decisões vão nos levar? E o tema de hoje é: aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar? A nossa direção atual vai nos levar ao destino que nós desejamos? A nossa posição, ou seja, o destino que nós queremos chegar, será determinada pela nossa direção. Outro fator importante nessa equação é a variação. Temos posição, direção e variação. E hoje eu quero falar sobre o destino, a direção e a variação em nossas vidas. Para começar com o destino, ou seja, onde vamos chegar, onde você e eu queremos chegar, olhe comigo para Romanos capítulo 12, e eu vou ler o versículo 2, que diz assim: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui falando para crentes esta noite, eu diria que todos nós queremos justamente isso, a vontade de Deus. Eu imagino que todos aqui têm um desejo de experimentar, conhecer qual seja a vontade de Deus, que aqui é explicada como sendo boa, perfeita e agradável. Para mim parece uma boa coisa. Mas a verdade é que Deus não dá muitos detalhes previamente do destino dele para nós, o destino que ele tem para nós. Ele não nos dá uma ideia geral, mas os detalhes, os pormenores, ele não dá muito. Sempre haverá um pouco de mistério, sempre haverá um pouco de dúvida até chegarmos lá. Hebreus 11, o grande capítulo da fé, diz no versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, pela fé, nós temos uma ideia do que seja nosso destino, mas nós não temos a certeza absoluta, concreta, porque nós não estamos vendo. E a fé, justamente, como diz aqui, a fé ela é o firme fundamento e a prova das coisas que não se veem. Você está vendo alguma coisa, se Deus fala, está aqui um vídeo, está aqui uma foto, essa é a minha vontade para você, é uma coisa. Mas geralmente Deus não dá muito detalhe no caminho. Quando chega lá, nós podemos contestar. Por exemplo, o céu. A Bíblia fala relativamente pouco sobre o céu. Sabemos que vai ser bom, sabemos que vai ser bacaninha, vai ser legal, vai ser algo que nós não temos nem como entender, e por isso que Deus não fala muito a respeito. E esse é um dos motivos porque Deus não dá muito detalhe. Lá em 1 Coríntios 2,9 fala assim, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, aqui Deus está dizendo, olha,
Vocês nem imaginam, nem subiu no seu coração. Vocês não fazem nem ideia das coisas que vão estar no céu, que Deus está preparando. O apóstolo Paulo, quando foi apedrejado, ele morreu. Normalmente, quando você é apedrejado, você morre. O apedrejamento não acaba até o apedrejado falece, morre. E ele morreu, e ele fala que nesse momento ele foi arrebatado ao terceiro céu. E lá ele usa uma expressão interessante, ele fala que ele viu coisas que não é lícito o homem falar. Só que essa palavra lícita, ela não quer dizer legal ou permitido. Não é que não é permitido. Essa palavra lícita, ela dá a entender o seguinte: eu vi coisas que o homem não consegue falar. É proibido, é velado ao homem, a linguagem e ao entendimento humano. Eu não sei nem começar a explicar para você, e você muito menos entender as coisas que eu vi lá no céu. Quando eu fui arrebatado, eu morri, fui para o céu e eu vi coisas que eu fiquei pasmo. Eu não sei explicar, e mesmo que eu soubesse, você não ia entender. Não existe palavra ou vocabulário humano para explicar para você entender e eu explicar o que tem lá no céu. Então, sabe quando nós vamos entender e saber completamente como é que é o céu? Quando chegarmos lá, quando não vai ser pela fé, mas vai ser pela visão. Fé, mais uma vez, é o firme fundamento, é a prova das coisas que não se vê. Então, quando a gente está lá e estiver vendo o céu, aí pronto, aí não precisa de fé. Mas aqui é pela fé. O céu e também aqueles detalhes das nossas vidas. Mas, de todo modo, nós não devemos nos consumir e ficarmos bitolados no destino que Deus tem para nós. Nós não devemos ficar fissurados naquilo que Deus quer para você, nos detalhes. O que nós devemos fazer é simplesmente seguir o direcionamento e seguir a vontade de Deus. Se o destino que Deus tem para você e para mim é de Deus, ele é bom. Não se preocupe. Se o que Deus tem para você chegar, vai ser bom. Que nós lemos aqui em Romanos 12:1, 12:2, perdão, bom, perfeito e agradável. Então Deus quer algo para mim, para você, que é bom, perfeito e agradável. Então, mas o que é, pastor? O que é? Aonde é? Com quem é? Como é que vai ser? Não se preocupe com isso. Saiba que vai ser bom, vai ser perfeito, vai ser agradável. Os detalhes você vai saber quando você vê, quando você alcançar, quando você experimentar. Essa experimentar quer dizer, você tiver a experiência, quando você estiver vivendo, quando aquilo for uma realidade, aí você vai saber todos os pormenores. Mas não devemos nos preocupar com detalhes para daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Deixe isso na mão de Deus. Eu não conheço nenhum alcoólatra que planejou ou desejou selo. Eu não conheço nenhum viciado que desejou, planejou ser dependente de drogas. Eu não conheço ninguém divorciado que estava planejando o divórcio no dia do seu casamento, no noivado. Não, essas coisas não ocorrem. Eu não conheço nenhum estudante que desejou repetir de ano, apesar que hoje em dia para repetir de ano está difícil, né? Você tem que realmente tentar. Talvez se você matar o professor, você repita de ano, mas hoje em dia também é complicado, né? Repetir de ano. Passam assim que é uma maravilha. Mas enfim, ninguém planeja situações desagradáveis, ninguém planeja, deseja situações derrotadas, de fracasso, ninguém deseja criar uma situação frustrante, mas por que será então que nosso mundo está cheio de pessoas e muitas vezes nossas igrejas estão cheias de pessoas frustradas, amarguradas, fracassadas e derrotadas? Em grande parte é porque não prestaram a devida atenção aonde queriam chegar. Tipo que soltaram as cordas do barco, levantaram as velas e foram-se embora. Onde o vento levar, aonde a maré levar, é para lá que eu vou. Pois é. Aonde você quer chegar? Qual o seu destino? Como eu falei agora há pouco, certamente existem alguns destinos que nós não queremos chegar. Mas aonde você quer chegar? Eu aconselho a gente seguir a palavra de Deus e deixar que
Deus nos mostre. Se nós seguimos a Deus fielmente e sinceramente, nós vamos chegar na terra prometida que Deus tem para cada um de nós. Ele tem uma situação, uma vontade, podemos usar a figura de uma terra prometida, que é bom, é perfeita e agradável. Para o judeu naquela época era uma terra que manava mel e leite, era uma terra onde havia abundância, uma terra onde haveria segurança. Pois é, Deus tem uma terra prometida. Uma coisa boa, perfeita e agradável, se seguirmos a sua direção em nossas vidas. Ou nós podemos seguir o destino que nós escolhemos. Ah, não, pastor, o que eu quero é isso. Não estou dizendo que o que você quer necessariamente, ou o que eu quero necessariamente, seja errado. Mas se há uma discrepância entre o que você quer e o que Deus quer, é bem possível que você tenha o desejo, a vontade correta. A Bíblia fala, deleita-te também no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Isso não quer dizer que se você se deleitar no Senhor, Deus vai fazer tudo o que você quer, tudo o que o seu coração quer. De modo algum, Deus nos ama demais para conceder os desejos do nosso coração. A pessoa, se Deus concedesse todo o desejo do seu coração? O que isso quer dizer é que Deus vai conceder, Ele vai colocar o desejo correto, Ele vai colocar no seu coração a vontade dEle para a sua vida. Aí você vai querer o que Deus quer, mas isso só ocorre quando? Deleita-te também no Senhor. Você se deleita no Senhor? Você tem deleite nas coisas de Deus? Ou Deus é apenas um detalhe? É apenas um enfeite? É apenas algo a mais que você... É apenas a cereja que você coloca em cima do bolo? É só uma decoração. Mas quando nós estamos realmente se deleitando no Senhor, e o seguindo, e o servindo, nós podemos ter o desejo dele para as nossas vidas e podemos então confiar no nosso desejo. Mas fora isso, temos que ter muito cuidado. Provérbios 14, 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Note que fala, ele pode parecer direito. Parecer direito. Mas não são direitos, porque os caminhos que parecem direitos são os caminhos da morte. Então é o famoso ditado, nem tudo que brilha é ouro, nem tudo que parece direito para mim e para você é correto, é de Deus. Eu várias vezes já comecei a andar em certas direções que eu estava convicto, eu estava convencido que era vontade de Deus. E não era. Não era vontade de Deus. E transpareceu. Eu não estava sendo rebelde, eu sinceramente achava que eu estava indo num caminho que parecia um caminho bom, mas não era. Mesmo bem intencionados, nós temos que ter muito, muito cuidado. Esta é a condição natural do homem. Esse desgarramento, essa independência, essa rebelia à vontade de Deus. Esse é o estado natural do homem. Isaías 53 e versículo 6 diz assim, note bem as primeiras duas palavras. Todos nós, aqui está incluindo toda a humanidade, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Note aqui, isso é a condição natural do homem, é a gente querer fazer o que a gente quer fazer. É cada um se desviava pelo seu próprio, lá não está escrito o seu próprio caminho, mas o sentido é esse. Todo mundo estava andando no seu caminho, achando que ele achava melhor. E há um caminho que parece direito para o homem. Parece, mas não é. São caminhos que levam à morte. Então, aonde você quer chegar? Eu não me preocuparia muito com os detalhes, eu simplesmente diria, deixe Deus decidir e deixe Deus mostrar. Deixe Deus lhe guiar. Deixe Deus mostrar o caminho que tem. Então, essa primeira fator dessa equação é o destino. Aonde você quer chegar?
Deixa na mão de Deus. Vou dizer uma coisa para vocês. Se você voltasse, esquece antes de você ser salvo. Se você voltasse para o dia de minha salvação e falasse para mim, daqui a 31 anos você vai ser pastor de uma igreja lá em Maceió, eu diria, ha. Eu não desejo, eu não queria estar no que eu estou hoje. Não estou dizendo que eu não quero estar. Hoje eu quero estar no que eu estou hoje. Eu não trocaria isso por nada. Mas a questão é que não era o que eu desejava. Eu tinha outros planos, outros desejos. Não eram planos ou desejos más ou errados. O meu primeiro plano e desejo, e eu acho que algumas pessoas já sabem disso, eu comentei antes. Depois que eu fui salvo, 3 meses depois de eu ser salvo, eu vendi meu apartamento, pedi demissão, vendi tudo, eu e a irmã Simone fizemos umas malas, saímos de Londres, onde a gente morava, deixamos, pedi demissão no emprego, vendemos apartamento, todos os pertences, fizemos as malas e fomos embora, sabe para onde? Para a Espanha. Passamos um bom tempo na Espanha. Pastor, tu vai fazer o que lá? Eu fui ser missionário, uai. Missionário na Espanha. Ô pastor, você era batizado? Não, não era nem batizado. Era membro de alguma igreja? Não. E você foi enviado para alguma igreja? Também não. Você foi ordenado como missionário? Não. Pastor, que raio o senhor foi fazer? Eu não sei, mas para mim parecia direito. E lá fui eu. E após alguns meses frustrantes, amamos a Espanha. Eu um dia ainda vou voltar lá, não para morar, infelizmente, mas adoramos. Meu desejo era ficar na Espanha até hoje, como missionário. Só que não era o plano de Deus. Para mim parecia direito. Afinal de contas, eu estou indo fazer a obra de Deus. Eu vou para o campo missionário. Eu vou ajudar, e ajudamos lá 2 igrejas que tinha lá em Huelva, no sul da Espanha. Mas entenda, eu não fui para lá para farrar, para me divertir, para ficar rico. Não, eu fui para lá para servir a Deus. O que pode estar errado? Qual o grande pecado? Deus. E eu perguntei para Deus, falei, Deus, eu estou aqui, mas sabe, toda porta fechada, nada dava certo, era impressionante, incrível a coisa. Era Deus dizendo, não. Até que um belo dia, eu estava sentando, conversando com um dos missionários lá, o pastor Roberto Sena, até hoje está lá, excelente nome, mas ele, falando com ele, eu falei, irmão, eu estou meio frustrado, porque parece que Deus, eu não estou entendendo, parece que Deus, né, eu estou esperando que Deus me dê uma luz, uma direção. Ele falou, irmão, será que Deus não está dando direção para você? Aí uma lâmpada acendeu assim, ó. Pim! Falei, mas não é verdade, irmão. Eu acho que desde que eu cheguei, Deus está dizendo, vai-te embora daqui, e eu estou. Por quê? Porque para mim parecia bom, parecia direito. Eu não estava com maldade e rebeldia, eu queria servir Deus. Mas não era o tempo, não era a hora, não era o modo, não era a vontade dele. Deus tinha outros planos para mim. Então, aonde você quer chegar? Deixe Deus decidir, deixe Deus mostrar para você. Além do destino, é importante para a gente chegar lá, a direção. Salmo 37, no versículo 23, diz assim, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Bom, essa última parte aqui do versículo, e deleite-se no seu caminho, ele pode ser entendido de 2 formas, e ambas são perfeitamente corretas. Por isso que eu não gasto muito tempo debatendo qual que é, porque as duas são igualmente corretas. Um sentido desse deleite-se no seu caminho é que um homem bom se deleita no caminho de Deus. Então, um homem bom, ele vai apreciar, vai se deleitar do caminho que Deus tem para ele andar. O outro sentido é que Deus se deleita no caminho de um bom homem, ou seja, Deus se agrada do modo de caminhar de um bom homem, que também está correto. Então, seja um sentido ou outro, os dois são perfeitamente corretos, tá? Mas aqui está dizendo que, seja lá qual for o significado da segunda parte do versículo, mas fala, os passos de um bom homem são confirmados pelo Senhor. Então, note bem que é Deus que vai ir confirmando os passos. Que passo? Os passos do caminho.
Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele é deleite no seu caminho. Um caminho, ele é feito de muitos passos. E é Deus que vai confirmando cada passo. Deus vai confirmando. Como assim? É o caminhar pela fé. Você vai andando e Deus, ele vai abrindo ou fechando portas. Deus, ele vai mostrando onde deve e não deve entrar. Ele vai confirmando. E nós temos que ficar atentos. No meu caso, na Espanha, Deus não estava confirmando os meus passos na Espanha. Cada passo que eu dava, fechava-se uma porta. Eu ia para esse lado, fechava-se uma porta. Deus não estava confirmando. Deus começou a confirmar quando eu saí da Espanha. Voltamos para a Inglaterra, voltamos para Londres, aí viemos aqui, passamos pouco tempo lá. Foi só a passagem logística apenas, mas saímos da Espanha para vir para o Brasil. Tínhamos que passar pela Inglaterra, nossas coisas estavam lá, família e tal, coisa. Então a gente passou pela Espanha, nós não tínhamos as Gabriela e Michele ainda. Aí nós viemos para o Brasil, e aqui ainda Deus foi então guiando os passos. Entende? Eu estava longe do destino, longe da posição, longe da vontade de Deus, mas eu estava já caminhando. E são passos. O que a gente quer fazer é o seguinte, a gente quer acordar amanhã e Deus dá um flash e falar, eu quero isso para a sua vida, pum, eu quero todos os detalhes, eu quero saber todos os detalhes e amanhã eu quero tudo pronto e que tudo aconteça. Não funciona assim. É através de passos, e Deus vai confirmando cada passo. Então, quando você dá um passo errado, Deus ele vai lá e ele fala, aqui não. Por isso que quando uma porta se fecha, não fique muito triste nem revoltado, que muitas vezes é Deus confirmando ou não os seus passos. Eu queria tanto passar naquele concurso. Só que você não sabe o que ia acontecer com você se você fosse para aquele caminho. Eu tenho um amigo que a esposa dele fez um concurso. Ele era concursado, trabalhava aqui em Maceió, e a esposa, eu não sei que loucura deu nela, fez o concurso para uma posição lá em, parece que Delmiro Gouveia. Aqui pertinho, Delmiro Gouveia. São quantas horas? 8 horas, 7 horas de viagem. Pois é. Aí ela não passou. Ela não passou. Eu falei, meu amigo, isso foi a melhor coisa para o seu casamento. A pessoa, sua esposa passa, ela vai sair daqui quando? Domingo de noite ou de tarde para chegar lá. Vai sair de lá sábado de manhã. Você vai se mudar para lá? Não. Então, para que fez? Para que fez o concurso? E se ela passasse? Então foi bom que ela não passou, porque não tinha o que decidir. Não tinha o que pensar a respeito. Acabou, você está fora da questão. Então, entenda, Deus vai confirmando, abrindo ou fechando portas. Colocando pessoas no caminho, afastando outras, mexendo nas circunstâncias. Deus vai guiando e confirmando. Então devemos focar, concentrar, se preocupar nos passos, no pouco, e não no destino lá longe. Não lá depois, esquece aquilo. Entregue aquilo na mão de Deus e se concentre, foque nos passos da viagem, para ver o que Deus está confirmando ou não confirmando em nossas vidas. Muitos caminham achando que chegarão aonde querem, mas na verdade chegarão aonde não querem chegar. Eu dei o exemplo desse casal. Ela achava que seria feliz a vida se passasse num concurso, por melhor que fosse o emprego, para morar lá 6, 7 horas de viagem, lá no sertão, e o marido aqui. Não ia dar certo isso. A não ser que ela tinha outros planos em mente. Eu vejo que ela queria deixar o marido, aí tudo bem não, tudo errado, mas dá para entender um plano desse, mas fora isso, não dá para entender. Então, se ela passasse e ela aceitasse, fosse assumir esse cargo lá longe, ela podia ir toda contente, eba! Mas logo, logo ia perceber que ela acabou de dar um tiro no seu casamento. Mas pastor, é trabalho, pastor, é um concurso, pastor. Não interessa. Onde você quer chegar? Parece muito certo e direito você fazer isso, mas são caminhos que levam para a morte. No caso em questão, a morte do casamento. Provérbios 14, 12.
há um caminho, que nós já lemos, há um caminho, isso é grande, é o caminho, que o homem parece certo, mas o fim dele são caminhos da morte. Não se preocupe com o grande, se preocupe com o pequeno. É um caminho que leva à amargura, é um caminho que leva à tristeza. Devemos nos consumir com o hoje, com o agora, e tomar os passos pequenos, diários, dia a dia. Esses são os passos importantes. É cada passo que você toma a cada dia, cada decisão que você toma a cada dia. O dicionário define a palavra confirma como o que nós lemos no versículo 23, né? Que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. A palavra confirmar significa sustentar, firmar, ratificar. Deus vai ratificar. Para eu estar onde eu estou hoje, fazendo o que eu faço hoje, ser o que eu sou hoje, foram tantos, inúmeros passos que foram ratificados, confirmados pelo Senhor. Eu não vou nem contar, quanto menos explicar a cada um. Mas por esse mesmo motivo, eu não tenho dúvida alguma que eu estou no centro da vontade de Deus, fazendo o que Deus quer que eu faça, aonde quer que eu faça, do modo que Ele quer que eu faça. Por quê? Porque foi tudo confirmado, ratificado. Foi tudo sustentado e firmado por Deus. Salmo 119, versículo 133. Ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Como é que Deus ordena os passos? Através da palavra. Da palavra. Eu vou dar uma fórmula aqui que eu já dei antes. Pastor, como é que você sabe o que é vontade de Deus numa decisão? 3 coisas. Número 1, a palavra de Deus. Se a sua escolha, a sua decisão, de algum modo infringe a palavra de Deus, então não é vontade de Deus. Não é. Segunda coisa, vontade. Você tem um desejo de fazer aquilo? A condição para isso, já falei, deleita-te também no Senhor e Ele considerará os desejos do seu coração. Você só pode confiar no seu desejo se estiverem firmados na palavra de Deus, no próprio Deus. E a terceira coisa é circunstância. É justamente isso. É Deus firmar, ratificar. É Deus abrir ou fechar as portas. O problema com essas 3 coisas é que cada uma pode ser adulterada. A palavra de Deus pode ser torcida, de certo modo, para que faça dizer o que não está dizendo, mas é o que você quer que diga. Circunstâncias podem ser adulteradas. Uma porta fechada pode ser derrubada ou forçada. Desejo pode estar adulterado pela sua vontade, a vontade da carne, e não pela vontade que Deus colocou no seu coração. Mas essas 3 coisas, a vontade de Deus, a palavra de Deus e o seu desejo, a vontade... Deus não trabalha forçando ninguém a fazer nada. Deus que Ele fala, considerar os desejos do seu coração. Deus não quer que ninguém o sirva a pulso, na marra. Assim, ó. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando fazemos e vivemos a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Você tem um sorriso no rosto, alegria no coração. Por quê? Porque ela é boa, ela é perfeita e agradável. Mas para isso, voltando para Romanos 12, nós temos que fazer o quê? Não sejam conformados ao mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então Deus não trabalha forçando ninguém a nada, mas só nós vamos ter desejo, vontade de fazer qualquer coisa para Ele. Desde ler uma Bíblia, desde vir para o culto, desde servir, qualquer coisa vai depender da gente estar se deleitando nele, se alimentando dele. Salmo 37, versículo 31. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. Passos, caminhos. Quando? Quando a lei de Deus está no seu coração. A lei de Deus está no seu coração. É aquilo que te sustenta, que lhe guia. Provérbios 19, versículo 9.
O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Veja bem, o coração do homem planeja o seu caminho. Se o seu coração estiver reto perante Deus, se o seu coração está se deleitando no Senhor, se foi colocado o desejo de Deus no seu coração, tudo bem. Então o coração do homem planeja o seu caminho. Mas aí continua, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então a gente tem que decidir, eu quero fazer aquilo, tudo bem, mas vamos cuidar dos passos. E se aquilo que você quer não coincide com o que Deus quer, os seus passos, eles vão mudar para o que Deus quer. Se você deixar Deus dirigir os seus passos. Eu repito, não se preocupe lá, se preocupe aqui. Porque Deus ele pode corrigir e dirigir os nossos passos. Como foi o meu caso na Espanha. O meu alvo era, eu vou para a Espanha, ser missionário na Espanha. Lá não tem muita igreja, lá e não tem mesmo. Eu vou para lá, porque lá na Espanha, tudo bem, era o meu alvo, sabe uma coisa? Mas Deus estava dirigindo os meus passos, e como o meu plano, o meu caminho, o meu desejo não era o de Deus, Deus fez o quê? Ele corrigiu, e até vai rimar, ele corrigiu e me trouxe para o Brasil, tá vendo? Deus corrige. Mas se eu falasse, não, eu morro, mas não saio da Espanha. Eu quero ficar na Espanha, eu vou ficar na Espanha. Eu estava lá até hoje. Sem fazer nada para Deus, sem ter o poder de Deus na minha vida, mas eu estava na Espanha. Que vitória é essa? Deus dirige os passos. O pequeno, o diário, o dia a dia, o pouco, aquela decisão. Vou ler minha Bíblia hoje? Gente, isso não tinha nem que ser decidido. Vou para o culto hoje? Isso não tinha que ser decidido. Eu devo fazer o que é certo hoje? Isso não deve ser decidido. Deus já decidiu isso para você e eu. Já está decidido. Não tem que decidir. Não sei se eu vou hoje ou não. Deixa eu pensar aqui. Já errou, já está pecando. Não sei se vou ler a Bíblia hoje. Sobrar um tempinho. Está errado, já está errado. Os seus passos não estão sendo dirigidos por Deus, mas pela carne, pelo mundo, pelas circunstâncias, mas não por Deus. Não por Deus. Podemos planejar o caminho, o grande, lá longe, mas os passos, o pequeno, o diário, é Deus que vai confirmar. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Pastor, mas como que Deus vai dirigir os meus passos? Pela palavra dele, pelas circunstâncias e pelo desejo. Como o meu exemplo fracassado da Espanha, o nosso desejo nem sempre é confiável, por mais bem intencionado que nós sejamos. Então vem a palavra de Deus. Mas a Espanha não estava fazendo nada de errado, não estava em pecado na Espanha, não estava farrando, não estava bebendo, me drogando, roubando, não estava fazendo nada de errado na Espanha. Eu fui lá servir Deus. Aí Deus mexeu aonde? Nas circunstâncias. Eu não consegui emprego lá de jeito nenhum. Eu já contei para vocês a história que eu tentei ser boia fria. Nem para boia fria eu servia, minha gente. Eu acordei cedo de manhã, desci para a praça lá no centro do vilarejo. Era uma praça central, onde os boia fria tudo ia. E ficava esperando lá, vinham os fazendeiros com os caminhões. Você entra aí e eu se embora colher morango, colher morango. Aí eu fui, tinha um monte de boia fria lá, eu no meio. Todos foram escolhidos, menos quem? Ficou eu sozinho lá. Falei, será possível? Ficou só eu, mas ninguém. Sabe o que era aquilo? Era Deus guiando os meus passos. Eu falei, não, mas nem para boia fria tu vai trabalhar aí. Deus mexeu nas circunstâncias. O desejo não funcionou, que eu queria ficar na Espanha. Biblicamente eu não estava errado, não estava cometendo nenhuma transgressão bíblica.
Mas as três coisas têm que alinhar. E quando tudo está alinhado, a palavra de Deus, o seu desejo, e Deus vai confirmando, ratificando cada passo, você sabe que é por aí. Foi como nós começamos essa igreja. Foi como começamos a outra igreja. Do mesmo jeito. Eu não tinha desejo de começar uma segunda igreja. Um dia, quem sabe, mas assim, um dia. Depois, outras palavras, está lá longe. Está lá. Ó. Daqui para lá, foi Deus que foi mostrando e confirmando cada passo. E aí nós chegamos, aí nós damos a nossa direção. Destino, direção. Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Jeremias acertou na mosca. Não é do homem o seu caminho. Deixe que Deus coloque. Não é do homem o caminho, é dele. Deixe que Deus coloque o caminho dele no seu coração. E ele continua, nem do homem que caminha o dirigir os passos. Então deixe Deus colocar no coração, deixe Deus mostrar o destino e deixe Deus guiar, lhe dar direção para chegar nesse destino. Isso está destilado aqui em Jeremias 10, 23. A terceira coisa que nós vamos ver hoje em relação a onde queremos chegar, posição nós já vimos, direção. Vamos ver agora, muito importante, a questão de variação. Olhe para Números 14, versículo 8. Números 14, versículo 8. Vimos a posição, que é aonde queremos chegar. Nós vimos a direção, como chegar lá. E agora a variação, que trata de quando vamos chegar lá. Ou às vezes, se vamos chegar lá. Diz assim, Números 14, 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. No dicionário, a palavra variação é definida da seguinte forma. Conjunto de mudanças que um fenômeno apresenta no curso do seu desenvolvimento num determinado intervalo de tempo. Pronto, anotaram aí? Vai ter uma prova no final do culto. Tá? Variação é o que vai determinar o quando e se a nossa direção vai nos levar à nossa posição, ao nosso destino que Deus colocou em nosso coração. Se nossos passos, mesmo corretos, forem tão poucos, raros e escassos, é bem possível que nós podemos nunca chegarmos no destino final. Por quê? Era para você dar 1000 passos, você deu 3. Como é que você espera percorrer 1000 passos se você só deu 3, 4, 5, 6? Mas pastor, foram passos corretos? Sim, foram passos corretos. Mas foram poucos passos. Eram 1000 passos, você andou 3, 4, 5, 6. Não tem. A variação é muito pouca. De onde você está para onde você quer chegar. Essa variação vai ser determinada pelo número de passos que nós tomamos. Mas mesmo que são passos bons, 3 passos, 4, 10, 100, não é perto de 1000 passos, gente. Isso nunca vai chegar lá. Se os nossos passos são poucos e raros, isso pode atrasar. E às vezes irremediavelmente a nossa jornada e a nossa chegada. Eu conversando com o pastor Javes, algumas pessoas aqui conhecem o pastor Javes, já pregou aqui umas 2 vezes. Ele é um pastor aposentado, ele mora na Flórida, um grande amigo meu, muito influente na minha formação espiritual. E foi para a Inglaterra uma vez, foi pregar uma conferência lá na nossa igreja, aí eu me voluntariei para ficar sendo o chofé dele. Pegava no hotel, levava no hotel. Nessas conversas, estava conversando com ele, ele falou assim, eu já estava rendido para ser missionário no Brasil e me preparando, ainda nos primeiros estágios de preparo. Ele falou uma coisa para mim que realmente foi um choque. Ele falou assim, irmão, muitas pessoas são chamadas e começam a trajetória como você, mas a maioria nunca chega lá.
A maioria das pessoas que são chamadas para o ministério missionário, muitos nunca chegam no destino. Fizeram alguma coisa de errada? Não necessariamente. Fizeram alguma coisa de pecado? Não necessariamente. Simplesmente não deram passos suficientes. Simplesmente a variação foi muito pouca. Eu conheço um caso específico de um missionário que passou, parece que foi 5 anos se preparando para isso. Se não me engano, foi a Polônia. Foi algum país na Europa. Não lembro direito. Digamos, Polônia. Ele chegou lá, depois de 1 mês, 2 meses, voltou. Alegando, não sei, não lembro o que foi. Voltou. Ele chegou lá e voltou. Absurdo. Muitos sequer vão. Por quê? A variação. Muito pouco. Passos poucos demais. O próprio povo judeu passou por isso. A eles cabia uma viagem do Egito para a Terra Prometida. Era uma viagem de 40 dias. Quanto tempo eles passaram no deserto? 40 anos. Gente, não é que era longe, não. Eles ficaram dando voltas no deserto. Propositalmente. Por quê? Porque eles estavam no estado de teimosia, desobediência e falta de fé. Depois de 40 dias, chegaram na entrada da Terra Prometida. Entrou Caleb, entrou Josué e mais 10 espiões para espiar a terra. Os 10 espiões disseram, esquece, lá eles são gigantes, lá eles são terríveis, nós não temos chance, somos como gafanhotos, vamos matar, vamos voltar, vamos sair daqui. Só Caleb e Josué disseram, não. Lá as uvas são como melancias, lá a terra é boa, lá o nosso Deus, não. Aí o povo todo tomou o lado dos 10 maus espiões. E Deus falou, tá certo. Todo mundo, de 20 anos para cima, vai todo mundo ir para o deserto. Até que o último, dos que hoje tem 20 anos para cima, até que o último morra. Quando o último morrer, que estava aqui, ou seja, o último adulto que estiver aqui, aí sim, nós vamos entrar. A exceção, nem Moisés entrou, a exceção foi Caleb e Josué, que já eram os mais velhos. Mas eles passaram 40 anos no deserto devido à teimosia, desobediência e falta de fé. Sabe o que é isso? A variação. O que era para tomar 40 curtos dias, demorou 40 longos anos. E muitas vezes, tem muito crente que já era para estar desfrutando de bênçãos, era para estar alcançando posições e situações de condições há muito tempo atrás, mas devido à teimosia, falta de fé e rebelião, estão literalmente dando volta no deserto. Estão amargurando o caminho duro, sem haver necessidade real. Simplesmente a variação muito pequena. Era preciso dar mais passos corretos. E quando nós não damos os passos necessários, a matemática é muito simples. Se daqui até ali são 10 passos e eu dou 2, eu não vou chegar lá. Agora, o que eu posso fazer, em vez de dar 10 passos, eu dou 5 para cá, 5 para cá, 5 para cá, 5 para lá, 5 para cá, 5 para lá. Em vez de 10 passos, eu dei 50 passos. Mas cheguei. Pois é, era para ter chegado 40 passos atrás. Por que demorou tanto? Por que não chegou antes? Teimosia, falta de fé, desobediência, rebeldia. Por quê? Falta de passos. Deixe que Deus guie os seus passos. Quando o povo chegou na porta da terra prometida, o que Deus queria é que eles entrassem e conquistassem a terra. Você sabia que até hoje, Israel, em momento algum, conquistou toda a terra que Deus prometeu que daria a Abraão? Nunca houve momento na história de Israel que Israel possuiu toda a terra prometida. Nem hoje ela tem toda a terra prometida. Nem hoje. E nunca teve. Sabe quando vai ter? No milênio, quando Jesus voltar, estabelecer seu reino. Aí, finalmente, eles vão ter a terra prometida integralmente. Mas por que, pastor?
Porque eles limitaram o Santo de Israel. Lá em Hebreus fala isso. Eles limitaram o Santo de Israel. Por quê? Desobediência, falta de fé e rebelião. O mesmo se aplica a nós. Nós acabamos esticando o que era para ser curto. Nós alongamos aquilo que era para ser breve. Não precisava passar 40 anos. Mas passaram. O que nós queremos? O que nós buscamos? A condição, a gente lê no versículo 8 aqui, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá. E não-lo dará terra que mana leite e mel. Quem vai nos colocar e quem vai nos dar é Deus. Aqui está lendo aqui, ó. Se o Senhor se agradar de nós, aí está a condição. Se nós vivemos uma vida tal que agrada a Deus, se o Senhor se agrada de nós, então nos porá nessa terra. Ele vai nos colocar lá. E nos dará, e não nos dará a terra que manda leite e mel. Ele vai nos colocar lá e vai nos dar essa terra. Quem? Deus. Quando? Quando nós vivemos de tal modo que agrade a Ele. Quando nós não fazemos isso, então Deus não nos coloca lá e Deus não nos dá. Até nós completarmos os passos e agradá-lo. Gente, a salvação é pela graça? O céu é pela graça. Mas as bênçãos de Deus e a vontade de Deus não é pela graça. Não é pela graça. A vontade de Deus, as bênçãos de Deus, as bênçãos gerais de Deus é pela graça. O sol e a chuva cai para o ímpio e para o justo. Mas aquelas bênçãos específicas, a vontade de Deus para a sua vida, as bênçãos na sua vida, isso tem um preço. Isso tem um preço. E o povo de Israel viu isso. Nós temos uma Bíblia cheia de exemplos disso. Muita gente acha que, não, Deus ele vai abençoar todo mundo igualmente, porque Deus é amor, Deus é graça. Não, Deus não abençoa todo mundo igualmente. Não porque Ele não queira, mas porque as pessoas, às vezes, limitam o Santo de Israel. Já imaginou? Nós temos o poder de limitar Deus. Isso, para muita gente, por aí, vai achar que eles diziam, a vontade de Deus é soberana. Sim, eu sei que ela é soberana, mas a sua palavra fala aqui, ó, se o Senhor se agradar de nós, então nos dará essa terra e não nos dará. Tem uma condição aí, de agradar a Ele. Então temos que sempre manter isso em mente. Tá? Versículo 9, deixa eu ler de novo o versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e não nos dará, terra que mana com leite e mel. Aí o versículo seguinte, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Tão somente não sejais, ou seja, se você não for rebelde, vai estar tudo certo. Só não seja rebelde. Tão somente não seja rebeldes contra o Senhor. Por quê? Porque quando você é, Deus não vai nem lhe colocar na terra e nem lhe dar terra nenhuma. Muito claro, muito evidente. Resumindo essa noite, não deixe para depois. Amanhã, depois, semana que vem. Outro dia eu mencionei isso. Deixa primeiro eu conseguir emprego, deixa eu uma promoção, deixa eu ficar rico. Deixa eu comprar uma casa, 2, 3, um carro. Deixa eu primeiro casar, deixa eu primeiro criar meus filhos, deixa eu primeiro casar meus filhos, deixa eu primeiro... A lista não acaba. E você pode fazer todas essas coisas e ainda servir a Deus simultaneamente. Não são antagonísticas necessariamente. Se for, Deus mostrará. No meu caso, chegou um ponto na minha vida profissional secular que eu fazia os dois em paralelo. Eu trabalhava secularmente e Deus me abençoava muito nessa vida secular, profissional que eu tinha. E eu servia a Deus paralelamente. Mas chegou no momento que Deus falou, ok, essa parte da sua vida, ela tem que morrer. Não dá mais para conciliar os dois. Até agora deu, não tem problema nenhum, mas agora eu tive que matar essa parte. Eu tive que pedir demissão. Tá? Tentaram
me tentar para me ofereceram promoção, aumento de salário, transferência, ofereceram um monte de coisa para eu não sair. Eu falei, não, eu estou saindo. E Deus abençoou. Eu estava com minha carta pronta, tinha que dar um aviso de 1 mês, 30 dias de aviso prévio. A carta estava pronta, na gaveta, na minha mesa, na minha sala, estava lá prontinha. O dia antes que eu entregar, um e-mail, era uma empresa grande, multinacional, veio um e-mail dizendo: a empresa está passando por uma reestruturação, blá, 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 estamos precisando mandar embora X pessoas. Mas, se você quiser fazer um acordo voluntário de rescisão, nós estamos oferecendo um contrato, um pacote de rescisão muito generoso. Bom, eu abri a gaveta, peguei minha carta, queimei bem para ninguém achar cinzas, e fui lá e falei, eu me ofereço como sacrifício para o bem da empresa e o bem dos meus colegas. Aí, literalmente, o diretor local falou, você não. Eu falei, como eu não? Não. Essa oferta não vale para você. Ah, mas vale. Isso foi até o presidente da empresa lá em Atlanta, nos Estados Unidos. O presidente, o grandão, o big boss lá, e ele falou, não, gente, a gente ofereceu, se ele quiser, a gente tem que honrar. Aí voltou. Ah, tá, tudo bem. O chefão lá falou que é para aceitar a sua oferta. Mas vamos conversar. Nesse momento, mudaria a sua ideia? Uma promoção? Você quer uma transferência? Quer fazer algum curso? Quer fazer alguma coisa? Basicamente disseram o que você quiser. Eu falei, não. Aí eu saí com um pacote rescisório muito generoso, que cai muito bem, porque depois dali eu não tinha mais salário. Eu recebi em abril de 2003, eu recebi meu último salário secular. Sim, pastor, em maio, o que foi que você fez? Pois é. Essa rescisão, esse pacote rescisionário caiu muito bem. E Deus foi abençoando. Aqui estamos nós. Mas entenda, é deixar Deus e confiar em Deus. Eu poderia ter argumentado, não, de jeito nenhum, eu tenho família, eu tenho criança pequena, eu não posso fazer essa bobagem. E muita gente falou isso para mim. Muita gente da minha igreja lá falou, você está louco, cara, você tem 2 crianças pequenas, tem esposa, você vai ficar sem salário? Eu falei, não, Deus está confirmando os meus passos. E ele estava. Para ir para os Estados Unidos, saindo da Inglaterra, vou para Chicago, comprei o passagem mais barato que tinha. Tá? Aero Índia. Eles têm fama de carregar, não é verdade, mas a piada, galinha e cabra dentro do... que não era nada disso. Mas é um bilhete bem barato por motivos óbvios. Tá? Fomos lá para embarcar. A moça falou, olha, o avião está lotado. Entrou um monte de galinha aí, no outro parado, não, estou brincando, entrou um monte de Arca de Noé. Está lotado, só tem um lugar para você, um aqui, outro ali e outro ali. Eu falei, eu estou com 2 crianças pequenas, não vai dar certo. Ah, eu sinto muito, mas... Ela falou, um dia só, deixa eu falar com o supervisor aqui. Ela voltou. Encontramos 4 assentos juntos para você na primeira classe. Tudo bem? Eu, vou pagar? Não, está tudo bem. Aí nós somos em primeira classe. Sabe quem fez isso? Foi Deus. Mais uma confirmação, uma ratificação. Gente, foi muita bênção. E até hoje é uma bênção. Sabe? É Deus mostrando. Deus ratificando, Deus confirmando. Por isso que eu digo, eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não estou mais... Agora eu não estou mais vendo a vontade de Deus. Eu estou vivendo a vontade de Deus. Mas isso demorou anos. Anos de seguir passo a passo, Deus ratificando e mostrando. Tem muito cliente que fala, pastor, mas eu estou fazendo isso faz 2 meses e ainda, 2 meses? Gente, é anos. É anos. E Deus vai mostrando e suprindo e guiando e abençoando a cada passo. A cada passo. Ia poder passar mais 2 horas aqui contando essas bênçãos, mas não se preocupem, eu não vou fazer isso com vocês. Mas acredite, Deus, ele vai guiando os passos. Mas onde você quer chegar? Deixe que Deus decida. Como chega lá? Deixe que Deus mostre e confirme cada passo. Quando você vai chegar lá?
vai depender de você. Se você está disposto a dar os passos confirmados por Deus, guiados por Deus, mas quem vai dar aqueles passos tem que ser cada um de nós. Deus não vai dar os passos por nós. Ele vai mostrar e vai guiar. Agora, quem tem que caminhar aquele caminho é eu e você. E quanto mais cedo começamos a caminhar, e quanto mais fiéis e constantes nós somos nesse caminhar, mais cedo chegamos no destino final. Não precisa ser 40 anos. Pode ser 40 dias.